Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde a nossa proposta é compartilhar conhecimento de forma simples, leve e amorosa. E retomando ao nosso podcast Entre Amigos, temos uma convidada muito especial que se chama Leia Fé. Leia, gratidão por ter aceito o nosso convite. Olha, você já faz parte assim da família, da casa, sinta-se à vontade, fala tudo, conte-nos tudo. Não é verdade, minha? Ah, obrigada, Caco. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Amei conhecer vocês e aqui o canal. E eu amo o nome do podcast, que é Entre Amigos, né? Eu adoro estar entre amigos. Muito obrigada. Na verdade, entre amigos tem um duplo sentido, né? É É entre mesmo? amigos, entre amigos. Então, cada vez mais a gente está acolhendo mais pessoas. Entre amigos e entre. É, Nossa, que legal! Nem é, tinha passado isso na minha cabeça. Legal. Inclusive, o símbolo é a porta da minha casa, porque Nossa, que tem um legal! aqui, né? A gente tirou uma foto e a gente se inspirou também por conta disso. Que legal. Então, fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite, né? A nossa Sol querida, que nos aproximou, né? E a gente quer muito saber do seu canal, o que você desenvolve lá, todos os seus projetos, que a gente já teve uma conversa, uma pré, né? Então, assim, a gente já sabe, mas a gente quer que você conte para o pessoal tudo que você está desenvolvendo, tudo que você tem para oferecer, né, para o nosso público e para o seu. Tá bem. Então, gente, eu tenho um canal aqui no YouTube e se chama Facilite Sua Vida, né? Foi um canal que eu já criei há muitos anos atrás. Antigamente ele se chamava Leia Fé e eu troquei para o Facilite Sua Vida porque eu percebi que o autoconhecimento facilita a nossa vida. E eu gosto muito de facilidade, sabe? Eu não gosto de nada difícil, pesado, que me traga, sabe, dor física ou confusão mental. Eu gosto de facilidade. Então, veio esse nome de Facilite Sua Vida. Na verdade, eu tinha colocado Facilito Sua Vida. Aí um amigo meu foi e falou para mim, facilito sua vida, é como se você estivesse facilitando a vida dos outros, mas não é a pessoa que tem que facilitar? Eu falei assim, faz sentido. Ele, por que você não bota facilite? Eu falei, é mesmo. Aí ficou, facilite sua vida, e eu amei, tá aí até hoje. E lá no Facilite Sua Vida eu trabalho com autoconhecimento, né, física quântica, e agora, nesse momento, a gente está trabalhando, eu estou me aprofundando muito lá no canal sobre reality transurfing, tá? E também falo sobre método Sedona lá bastante, faço lives também com meu amigo Diego Faria, terapeuta maravilhoso. E o reality transurfing eu também faço lives lá com a minha parceira Júcio Rodrigues. Ela é maravilhosa, aclaradora de inconsciência. Então ela tira todas as dúvidas e está sempre lá clareando pessoas sobre esse tema, né? Reality transurfing. E é isso que a gente está fazendo. A gente também já fez muitas imersões lá, né? E tivemos resultados lindos e relatos maravilhosos de pessoas que conseguiram coisas que antes eram impossíveis para elas e conseguiram. Então, temos os relatos e eu fico muito feliz de estar trabalhando com isso, né? E fazendo parte de abertura de caminhos de pessoas. E, inclusive, na minha cabeça, eu tenho na minha cabeça a vontade, e eu faço isso já, né? Mas ainda não tão profissionalmente, que abrir a consciência das pessoas na questão financeira, sabe? Tirar a mente escassa da pessoa e colocar uma mente de abundância. E aí entra o Reality Transurfing perfeitamente nesse meu projeto. E lá eu falo muito sobre isso, né? Então, na verdade, eu conversando com a Sol, que é nossa amiga, que Eu amo veio Sol, através da beijo. Val, que veio através da Val, né, que também é nossa parceira. Beijo, Ela Val, me também. falou, nossa, as duas são maravilhosas. Sim. E eu falei assim, não, nunca escutei falar.
no Transurfing. E ela falou, tem uma pessoa lá do Rio, é aí da sua cidade. Eu falei, então me coloca em contato. E eu realmente não tinha escutado falar. A gente já conversou aqui, você falou que já vem estudando há 4 anos, né? E já há 5 anos estudando, mas assim, trabalhando com isso, postando conteúdo sobre isso, vai fazer já uns 4 anos. Nossa, muito tempo. E aí vieram várias interrogações, né? Do que é, para que serve. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, para o pessoal o que é, porque pelo que a gente conversou, né, antes da gente começar a gravar, é tudo muito prático, né? E é exatamente o que a gente precisa para a nossa vida, né? A gente está com um dia a dia tão corrido e a gente precisa de coisas práticas, né? E o Transurfing é exatamente isso. Então, aí queria que você falasse um pouquinho do que é. Você já falou que, né, que já está estudando há algum tempo, mas assim, do que é, se você pode resumir um pouquinho para a gente do que é, e depois citar algumas coisas práticas que a gente possa fazer no nosso dia a dia. Tá bem, praticidade tá dentro do Transurf, gente, é uma coisa muito fácil, você não precisa virar Buda, ficar lá naquelas coisas todas, você só precisa ser você mesmo e escolher o seu filme. O Reality Transurf foi criado pelo Vadim Zeland, ele é um escritor russo, e lá na Rússia ele é best-seller, ele já tem milhares de livros com o Transurfing, né? E também criou a Tufit, a sacerdotisa, que é com esse vídeo lá que estoura meu canal, que a galera adora a minha narração desse livro lá. E aí o Transurfing, ele é como se tivesse... Ele fala sobre o espaço das variantes, onde tudo já é criado e você não cria nada, você escolhe o que você quer, como se fosse um filme. Então, o Reality Transurfing fala que existem vários filmes da sua vida e todos eles já estão criados e você só precisa acessar esse filme. Então, se você é uma pessoa escassa, né, mentalmente, e você quer uma vida de abundância, você vai lá no espaço das variantes, consciente, né, e escolhe o filme onde você já é abundante. Então, isso vai... Quando você escolhe consciente, vai fazer você ter ações de uma pessoa abundante. E você continuando a seguir o script desse filme, você consegue ver a sua realidade se ajustando, né? Porque o Transurfing também fala que a nossa realidade é um espelho da nossa mente. Então, o que está passando na nossa mente é o que a gente vai assistir aqui no nosso mundo, que é a nossa intenção externa, aqui, né? A coisa externa aqui. E na intenção interna, aqui no mental, a gente cria, a gente pinta tudo isso aqui no espaço das variantes, no nosso mental, e traz para a nossa realidade. Por quê? Porque o que está no mental é o que a gente assiste aqui. Então, a gente projeta o nosso filme, a gente entra em contato com o nosso filme, da onde eu quero já ser abundante, e da onde eu já sou abundante, na verdade, e projeto esse filme para a minha realidade, para o espelho da realidade. Então, o espelho me reflete o quê? Abundância. Que eu saí da escassez, parei de refletir, projetar a escassez e comecei a projetar abundância. E isso faz a realidade ao seu redor mudar, né? Então, ela muda, ela se transforma. E você também muda, mas muda sem mudar, entendeu? Mas você muda o seu conceito sobre você mesmo, a sua opinião sobre você, sobre pessoas, sobre julgamentos, sobre tudo. Você passa a ser a estrela do seu filme, entendeu? E criar tudo em prol da sua felicidade, porque você aprende que é só uma escolha. E se é só uma escolha, você escolhe e vê a coisa acontecendo. É só uma adaptação, né? Eu fiz um resumo, assim, bem resumido, gente, porque tem bastante coisa, mas assim, sim. Um resumo bem fácil de entender. Porque, assim, a gente escuta muito falar sobre física quântica, mecânica quântica, mas às vezes a pessoa não quer estudar muito profundamente, ela quer um resultado rápido, né? Então, assim,
o que a gente estava conversando antes. Tem como fazer algo muito prático e que a pessoa vai vendo o resultado e depois ela se aprofunda nisso. Então, assim, às vezes eu acho mais fácil a gente abordar coisas práticas, a pessoa vê o resultado e depois ela se aprofunda, né? Então, e a gente estava conversando sobre isso, né? A possibilidade de você tá dando um caminho, tipo uns exercícios para que a pessoa entenda e consiga ter resultados rápidos. E aí depois sim ela vai seguir você no seu canal em todos os vídeos, né? Pois é, lá no meu canal tem muitos vídeos, gente, inclusive vídeos lá do livro também explicando muita coisa. E sim, é um assunto que precisa ser aprofundado mesmo, porque não é questão só material, tá? A coisa é muito mais emocional. Quando o seu emocional está bem, tudo na sua vida está bem, porque tudo vem através de ressonância, né, de vibração. E o universo entende o que você vibra, o que você sente, não o que você quer. Entendeu? O que você quer não vem para você, vem o que você sente, o que você é. E aí, esses estudos são aprofundados nessa questão. Então, eu sugiro que vocês leiam para aprender. Mas, assim, ele também é uma coisa muito fácil. Não é a leitura é maravilhosa, vocês vão ver. A leitura do Transurf é muito boa, porque dá vários insights, porque parece que a coisa tá dentro, tudo tá dentro de você, né? E esse conhecimento tá muito realçado dentro da gente, porque vem muitos insights e você percebe assim, e fala, nossa, isso aqui é assim, não acredito, isso aqui é assim, então é isso. Eu, pelo menos, ficava nisso. Então é isso, meu Deus, que maravilha. E aí, eu sugiro que se aprofunde assim. Então, vai lá no canal Facilite Sua Vida, entre lá, que tem um monte de playlist ensinando tudo. Mas a coisa também é muito fácil o Transurfing, porque, como eu falei, ele é escolhas. É como se existe o Espaço das Variantes, que inclusive é o primeiro livro do Transurfing, que é o Espaço das Variantes, onde o Vadim Zeland explica o que é o Espaço das Variantes. E lá é como se fosse, dando um exemplo, lá é como se fosse um supermercado gigantesco, e lá cheio de prateleira com tudo que você quer na sua vida, sabe? Então você quer carro X, você quer um carro X, ele tá lá naquela prateleira, aí você vai lá e escolhe, eu escolho este carro, aí você traz para o seu campo, e você começa a se comportar como a pessoa que já tem aquilo, e aí vai passar o tempo, conforme você vai se abrir, porque o tempo e o como não é você que faz, é o campo, né, o universo, e a coisa vai se reajustando e vai te levando até o seu objetivo lá, que é o carro X, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com a área financeira, porque a área financeira foi uma das coisas mais difíceis para mim me livrar, entendeu? Eu já tinha, assim, tudo claro na minha cabeça, sobre eu mesma, sobre tudo, mas a questão financeira eu sempre ficava observando a minha realidade escassa, sempre faltando uma coisa. E aí, a questão muito fácil para mudar isso é você saber que você está num filme de escassez. Então, eu estou num filme de escassez, onde eu falo que tudo é caro, onde eu falo que eu não tenho nada que eu quero, onde eu falo que eu sou o Zé Ninguém, onde eu falo que eu não valho nada. E aí, o que você está refletindo? Você está refletindo isso, você está projetando isso, e o reflexo está te trazendo o quê? Mais disso, mais escassez, mais você não vale nada, mais sem valor. Por quê? Porque você está macerando isso aqui na sua mente. E aí você conhece o Espaço das Variantes, onde já tem tudo lá, todas as suas vidas, né, já possíveis, está lá no Espaço das Variantes, e você só precisa escolher para você acessar. Como se fosse um canal de rádio, né? Você escolhe lá e você acessa aquilo. Então, eu escolhi lá, vou falar de mim assim, eu escolhi a Leia Abundante. Então, agora eu escolho um filme abundante. Eu me percebi que eu sou escassa, que eu falo muito sobre falta, sobre não tenho, sobre tá caro. Eu não quero mais isso. Então, agora eu escolho um filme de abundância. Eu escolho isso. E aí, existe uma técnica da trança, né, que é a trança da Tufit, a sacerdotisa, que também faz parte lá do Transurfing. E nessa trança diz que a gente tem uma trança energética, tá? É como se fosse um membro invisível, sabe?
e aí você ativa essa trança que ela no livro diz que ela sai assim da nuca e ela tem uma pequena elevação um pouco assim atrás das costas. Então você coloca sua atenção atrás de você, tá? Quando você estiver criando algo, quando você estiver escolhendo algo. Você vai botar a sua atenção atrás de você, lá na nuca, porque na nuca é onde está o nosso ponto de atenção. Se você tiver muitos pensamentos na sua mente e você quer parar os seus pensamentos, coloque sua mente, a sua atenção, atrás aqui na nuca, que você vai ver que os pensamentos vão diminuir como mágica. Por quê? Porque aqui na nuca temos um ponto de foco, um ponto de atenção. E quando você coloca sua atenção aqui atrás e pensa na trança, claro que esse assunto, eu falando assim do nada, fica um pouco complexo, né? Mas se vocês forem lá ler, vocês vão ver. E aí tem essa coisa, aí você sente aqui atrás isso como a coisa que vai ligar você à sua vida de abundância, entendeu? É aqui. Aí você sente aqui atrás o seu filme de abundância. Então, a Tuvit fala que é pra gente escolher um quadro. Qual quadro? O quadro final, onde você está rindo com a coisa que você tem, onde você já se vê feliz, onde você vê que você já se veste da maneira que você quer, onde você já tem o que você quer, entendeu? Você está rodeada de pessoas maravilhosas e tudo mais. E você sente isso com a sua atenção aqui atrás. E você sente isso. Então, escolhe, faz uma escolha. Eu escolho estar no filme de abundância. E pronto, você escolheu isso, você pega e solta isso para o universo. Se você já escolheu o seu filme de abundância, agora você só tem uma questão, que é a questão que eu vejo que pega todo mundo, e também eu já passei por isso, né? De não acreditar no campo, de que o campo já trocou só a partir de uma escolha. Só que é uma escolha, gente, e isso não é só o Transurfing que fala, todos os pessoas que ensinam física quântica diz que basta somente um pensamento para a coisa funcionar. Então você vai escolher isso, porque já está criado, tá? Então você vai escolher a sua vida de abundância. Então eu escolho estar no filme de abundância. E você vai seguir esse script. É como se você ganhasse um novo script. A gente já está no filme, que o Transurfing fala sobre isso, que a gente está num filme, tá? E estamos dormindo. E aí, quando a gente acorda, a gente passa a ser o roteirista também, não só o atuante ali, não só o ator, né? A gente passa a ser também o roteirista e começa a escrever o nosso caminho, nossa história, né? Então, você escolheu a sua vida de abundância, você vai começar a agir como uma pessoa abundante. E aí, a pessoa abundante começa a falar que tá caro todo dia? Não. Ela já acorda dizendo que o dia tá maravilhoso. Ai, que dia lindo, muito obrigada por esse dia, que dia abençoado que eu tenho hoje. Muito obrigada por me trazer coisas maravilhosas nesse dia de hoje, universo. Sou muito grata e abençoada. E então você vai começar a falar coisas, a falar afirmações que sejam dentro do filme que você quer, que é o filme de abundância. Então você tem que ser uma pessoa abundante dentro da sua mente. Se não for, não vai mudar nada. Se você chegar lá na sua amiga e falar tá caro qualquer coisa, minha amiga, eu fui no mercado e tava tudo caro, vida de pobre, eu odeio ser pobre, pobre não tem felicidade. Você está se colocando no filme de escassez. Para você sair daí, você tem que trocar sua oratória. A nossa palavra aqui é mágica, né? Tudo que a gente fala aqui é uma magia saindo de nós. E faz a gente sentir. E o que a gente sente é o que atrai, né? Então, o período da gente estar aprendendo é um período um pouco complicado, porque a gente tem que se livrar de algumas coisas, né? A gente tem que deixar de fazer algumas coisas. De assistir noticiários que tragam só notícias revoltantes, parar de conversar sobre pobreza, parar de consumir redes sociais, vídeos e qualquer coisa que te traga a sensação de escassez. Você tem que deixar isso de lado, deixa isso de lado e começa a viver o seu filme de abundância. Aí você vai começar a ver o que você quer e não o que você não tem, entendeu? Você vai ver o que você quer, porque você vai estar fazendo escolha o tempo todo, você vai estar fazendo escolha. Eu escolho que minha casa tem um piso tal,
como a minha, gente. A minha casa era muito degradante, meu Deus do céu. Não correspondia a mim, eu me sentia muito depressiva por causa da minha casa. Só que eu também não me achava capaz de fazer a minha casa sozinha. Então, aprendi o transurf. Então, eu comecei a escolher. Ah, eu quero que meu piso seja um porcelanato lindo. E tá ali meu piso, gente. Ah, eu quero um computador muito brabo, porque eu quero fazer as melhores edições pro meu canal. E eu tenho um dos melhores computadores aqui. Meu computador custa mais de 10, avaliado em mais de 10 mil reais aqui. Eu nunca imaginar que eu ia conseguir ter uma coisa dessa, entendeu? Então, por quê? Porque eu comecei a andar num filme de abundância. E eu vou dizer para vocês que não estou 100% ainda tem algumas coisas que eu fico nessa de não posso, não tenho, eu quero. Mas, quando eu aprendi a me colocar no caminho do filme de abundância, as coisas começaram a se conectar comigo. Então, eu conheci pessoas maravilhosas que me conectou com coisas maravilhosas. E acontecimentos maravilhosos do nada também. Entendeu? Uma história bem bacana que eu vou contar aqui de canto, por exemplo, né? Eu sou compositora e eu não tenho uma voz muito bonita para cantar, não, gente. Eu sou mais compositora do que cantora. Eu sou mais compositora do que cantora, mas eu gosto de cantar minhas músicas. E só que eu não entendia nada de música, entendeu? Mas eu trabalhei com um grupo de música e tal, aí eu tive alguma coisa. E aí eu escolhi para o universo de que eu sabia sobre música. Eu sabia sobre música e que eu precisava de alguém para me aprofundar mais. Então, eu escolhi isso, né? Não passou muito tempo, gente. Chegou no meu WhatsApp que um grupo de teatro que eu tinha feito há anos atrás, o grupo estava parado. A professora colocou lá um link onde tinha o quê? Um lugar onde estava oferecendo aula de canto. Ou seja, na mesma hora eu pensei, caramba, eu escolhi isso. Então veio porque eu escolhi. E eu fui lá, me inscrevi, fui lá, fiz o teste, passei, fiz 6 meses de intensivo de aula de canto com um dos melhores professores que existe do Brasil aqui, maravilhoso, Jorge Maia. E foi lindo, foi maravilhoso, tudo de graça. Ganhei até passagem, ganhava até a cesta básica, gente, tudo de graça. E foi a melhor experiência da minha vida, porque todo mundo era maravilhoso lá e o professor incrível. Então, hoje, quando eu canto sabendo o que eu estou fazendo, porque eu tive essa aula que eu precisava e que eu escolhi ter, e eu tive, porque eu fiz essa escolha de saber que ela estava lá, que era só eu escolher ter aquilo. E transurfing é só isso, é algo muito simples. Se você entender que você está projetando, que você está vendo aqui na realidade o que você está projetando mentalmente, você zera a vida. E aí você começa a mudar toda a sua realidade. Que lindo. Compreendeu? Muito lindo essa sua história. É um exemplo perfeito, assim, para quem duvida e para quem quer desenvolver isso, né, para si, para sua vida, para alguma área da sua vida ou para todas as áreas, né? Então, assim, não importa. Eu acho que às vezes a gente lê sobre ferramentas, mas a gente não tem um exemplo assim claro, assim objetivo. Muitas pessoas vão se identificar com você, né? E vão ver, é exatamente o que eu queria, tal, como é que eu faço? E eu acho que é exatamente o que a gente gosta de trazer aqui. Não só o conhecimento, né, da ferramenta, né, um caminho, mas, assim, um exemplo, porque às vezes a gente lê coisas, assim, em comentários e a gente fala, não é possível que isso tenha acontecido. E isso me lembra muito um tratamento que a gente tem no canal sobre luto. Na época da Covid, a gente resolveu fazer um tratamento para luto. São 21 dias, 3 frequências diferentes em que a gente desenvolveu ali. E, assim, eu não gosto muito de pedir que as pessoas escrevam lá, porque eu acho que tem que ser espontâneo. E, assim, mas já vieram para mim, já me emocionaram bastante com coisas que aconteceram com elas. Inclusive, tem um depoimento lá, para quem quiser assistir, e ler sobre isso, é super espontâneo. A pessoa, eu indiquei esse tratamento do luto, e no dia seguinte
tocou meu telefone e eu estranhei. Eu falei assim, nossa, eu passei ontem esse tratamento, a pessoa já está me ligando hoje. E a pessoa me falou que nunca tinha sonhado com os entes queridos. Nunca. E já tinha perdido várias pessoas. E essa pessoa sonhou exatamente no dia seguinte que começou o tratamento. Então, eu estou dando esse exemplo exatamente porque tem muito a ver com o que você falou, né? A pessoa estava com um sentimento tão forte que ela conseguiu, né, com a ajuda da frequência ali, aquela frequência com certeza ajudou e levou para aquela realidade que ele queria, entendeu? Então, eu acho que quando é espontâneo assim, eu fico muito feliz. Já tiveram pessoas que me ligaram chorando sobre relatos, sabe? E exatamente o que você falou. Você realizou coisas e assim a gente percebe pela sua voz, né, da emoção que você tem quando você fala disso, que é diferente que às vezes a gente escreve. Mudou muita coisa, Marta, você não tem noção. Mudou muito. E assim, eu tenho certeza que esse seu depoimento, ele vai ajudar muita gente, porque a pessoa dá para sentir nos seus olhos, no brilho dos seus olhos, o que mudou e foi uma mudança de chave realmente para você, né? Foi. Então, não é algo comercial, é algo real, né? É algo real. Não, eu trabalho com a realidade e eu sou super justa. Inclusive, eu entrego tudo de graça, gente. Entra lá no grupo, você vai poder saber tudo de graça, porque eu tô aqui, né? Eu já entendi que é isso que eu tenho que fazer. E o meu trabalho aqui na Terra é clarear as pessoas, acordar pessoas sobre o poder interno que elas têm dentro delas, sobre a criação da própria realidade, para ela passar a escolher a felicidade e viver a felicidade, porque a felicidade só se vive escolhendo. É como um botão ali que você tem que ligar, você tem que escolher e viver. Outra coisa também que o Transurfing fala, que eu não falei, mas que é uma das coisas muito que tem que saber, é sobre importância. Tirar a importância de coisas, sabe? Quando a gente dá muita importância a algo, a gente cria excesso de potencial, sabe? E aí vem as energias equilibradoras e acaba não te trazendo o que você quer. Acontece o efeito Zenão de não acontecer aquilo porque você quer. Ou botar importâncias em coisas e pessoas. Você tem que tirar a importância do externo e colocar isso dentro de você, entendeu? Você sentir... Não tem importância. Sabe quando a gente dá muita importância a algo e a gente começa a se sentir mal com aquilo porque a gente quer controlar tudo? Então, aí não funciona nada. Aí você tem que tirar a importância das coisas. É como se aquilo fosse uma possibilidade. Ah, isso é uma possibilidade, que legal. Mas eu não escolho essa possibilidade, eu escolho tal possibilidade. É isso que eu escolho, entendeu? Então, você saber que tudo na vida é uma possibilidade, parar de julgar pessoas também, entendeu? Julgar qualquer coisa. Por quê? Digamos que uma pessoa tá ali na esquina fazendo algo que você não gosta, né? A pessoa tá na esquina fazendo algo declarado ruim. E você vai julgar aquilo? Não, porque se você julgar aquilo, você está trazendo isso para o seu campo. Então, você tira a importância daquilo e percebe que aquilo é só uma possibilidade escolhida pelaquela pessoa e não por você. E pronto, aí você não precisa julgar, você automaticamente sai do julgamento e você mantém a sua energia limpa, né, das coisas. Bom, e também tem os pêndulos, né? E dentro do Transurf também tem as coisas chamadas pêndulos, que são as coisas que vêm tirar você do seu caminho por exemplo, do caminho da abundância. Vai chegar aquela amiga e vai começar a falar de coisas super escassas para vocês e aquilo se torna um pêndulo. Então, como que você vai desfazer esse pêndulo para não tirar a sua energia? Você vai tirar a importância, entendeu? Claro, você vai ouvir a pessoa com a mente neutra, entendeu? Mas sem importância, sem entrar em contato com aquilo. E você vai aprender a controlar a sua energia, a deixar a sua energia livre. Porque se você não limpar a sua energia, também não vai acontecer nada, entendeu? O que eu tô falando aqui. Você vai pensar e vai continuar a sua energia
cheia de coisa e vai continuar mandando pensamentos negativos para você ficar pensando, e esse loop nunca vai acabar. Só acaba quando você tira a importância das coisas e se concentra na sua energia, no seu interior e nas suas escolhas. Você está fazendo escolha todo dia, o tempo todo. E se você não virar o protagonista do seu filme, aí não acontece não, entendeu, gente? Você tem que se manter focado, né? Com atenção. Aonde está a sua atenção, está a sua realidade. Então, se você está com atenção em assalto, você vai ser assaltado. Não vai ter outro. Você está na ilha do assalto, porque você só fala de assalto, mas falando do noticiário. E daí que falando do noticiário? Falando do noticiário porque aquela pessoa que foi assaltada escolheu ser assaltada. Ai, Leia, mas isso foge da realidade. Sim, a física quântica foge da realidade. A gente sai daqui dessa coisa e vai para outra. Então a gente começa a criar a nossa realidade. Então, se eu não quero assalto, eu não vou falar sobre isso. Eu não vou ficar me envolvendo sobre isso. Eu vou tirar a importância, porque isso é uma escolha. E a pessoa que está sendo assaltada está escolhendo isso. E eu escolho não ter isso na minha vida. Então, não vou falar sobre isso. Não vou ficar, sabe, falando e refalando de coisas, né, outras pessoas, ou que aconteceu em outro país, ou que aconteceu no noticiário, o noticiário falou, entendeu? Não vai ficar falando isso, porque você vai estar aqui, ó, fazendo magia com as suas palavras aqui o tempo todo. Eu tenho certeza que as pessoas vão se interessar muito por esse assunto, porque é algo prático, né? Mas eu te confesso que de tudo que eu já vi, já dei uma lida, não profundamente, mas de tudo, o que mais me chamou a atenção foi da trança de Tuft. Tuft, né? Todo mundo. Eu também conheci o Transuf pela trança, porque a trança é a trança cocriadora. Ela já vem com um nome satisfatório pra gente lá, né? Trança cocriadora. E aí, aí isso é da Tuft. Essa disse que também é um livro do Vadinzeland, né? Como eu falei. E lá ela ensina a como criar o seu quadro, né? Como você está fazendo escolhas, como você está se movendo a partir de você. E aí ela ensina sobre intenção interna, intenção externa, e a como se mover a partir de dentro. E ela fala dessa coisa da trança, né? Da gente pensar, criar e projetar o que a gente quer escolher. Consciente, eu me vejo a realidade. Então, nesse momento, você está vendo a realidade e se vendo também, e se sentindo aqui. Então, você consegue perceber a realidade e não entrar em contato com a realidade que você vê. Um exemplo, escassez, né? Você olha para sua carteira e não tem dinheiro lá dentro. Aí você viu aquilo, só que você não deu importância, então você não entrou em contato com a carteira vazia. Por quê? Porque você está vendo a realidade agora, sua carteira está vazia. Só que você sabe que é uma escolha, então você não vai entrar em contato com isso e você vai escolher. Eu escolho o filme de abundância, eu estou no filme de abundância. Então, você automaticamente tirou a importância disso aqui, você não entrou em contato com seus sentimentos e fez uma outra escolha estando consciente aqui na sua trança, na criação da sua trança, né? A escolha de abundância, de Pix caindo na sua conta automaticamente, de ideias milionárias vindo na sua mente, de pessoas de contato, daquele trabalho que você tanto queria. Então, você não entrou em contato aqui no real, na realidade, porque você está vendo a realidade e vendo você também lá dentro, onde cria, né? Então, você sai daqui, saiu da escassez, saiu da carteira, pode ter certeza que no outro dia vai aparecer algo que vai te fazer ganhar R$1 que seja para você comprar o seu pão. Porque eu já passei por isso, gente, de não ter R$1 para comprar o pão, tá? Então, no outro dia, você recebe a quantia que você precisa, ou a ideia de fazer algo que você precisa, que você pode monetizar e vender, entendeu? Aí vem isso da trança com a criadora. Aí lá ela explica tudo. Não tem como explicar aqui, gente. Porque é uma coisa bem profunda. Eu prefiro não... É porque, assim, eu tenho a parceira lá, que é a Júcio Rodrigues, a claradora de inconsciência. Então, ela fica com essa parte de ensinar as pessoas e clarear. Eu acho que eu fico nessa de que eu não tenho muito... A Sol fala que eu tenho, mas eu acho que eu não tenho muito essa coisa de... Uma amiga, a sua sócia, está convidada também.
E o outro rapaz também está Eu convidado. faria para o Medicedona. Sim, gente. Ambos são convidadíssimos para estar aqui com a gente também. E aí, no dia, você pode estar vindo também com eles, não tem problema, Legal. tá? É porque assim, é um assunto tão amplo, mas eu acho que deu para ter pelo menos uma ideia do que é, como é que funciona, e um exemplo prático, né, que você deu, né? Um exemplo seu e que serve para qualquer pessoa. Eu acho que deu para entender um pouquinho do que é, né? Sim, gente, vocês conseguem, acima de tudo, pensa no seu emocional, tá? Curar o seu emocional, saber quem é você, trazer autoestima e amor próprio para você mesmo, porque isso é a base, tá? O mais importante é você ter seu amor próprio e saber que você tem valor e não importância. Você não é importante, mas você é valoroso, você tem valor. Quando você traz isso para você, o mundo já muda tudo, entendeu? E aí, quando a gente sabe a técnica do transurf, e aí entra a técnica da trança, dessa cocriação, a trança, ela entra como uma âncora, sabe? De que você está confirmando de que aquela escolha é aquela que escolha, então você consegue trazer isso para o seu campo de uma maneira mais fácil, porque você meio que acredita aqui na coisa, né? E aí você começa a acreditar também que o campo está agindo. E aí tudo é um acreditar, né? Tudo acontece só quando a gente acredita, aí a coisa funciona de verdade. Transurfing é realizador, e eu tenho vários relatos. Você também pode entrar lá no grupo do WhatsApp também, eu tenho um grupo no WhatsApp, e lá a gente fala sobre transurfing o tempo inteiro, e lá tem vários relatos, pessoas que viramos amigos, tá? Lá é uma família. A gente traz relatos do dia a dia o tempo todo, tá, gente? Não é só comigo, mas é com todo mundo que entra em contato e que entra em contato com o transurfing, consegue coisas na vida, não só material, mas também como a postura que deseja, né? A autoconfiança e a coisa. Tirar a vergonha. A vergonha é uma das piores energias que tem. Eu era muito vergonhosa. Graças a Deus eu saí de lá. Escolhi não ser mais assim. E aí você consegue muitas coisas na sua vida através do transurf, não só do transurf também, né? Do autoconhecimento, eu digo. Se você sabe a física quântica para mim é um manual de como ser um ser humano, entendeu? Do que o ser humano faz, do que sua mente faz, do que como funciona o campo. Então, quando você sabe disso, você consegue se realizar aqui na Terra com facilidade. Porque você sabe que você pode manipular certas coisas. Me corrija se eu estiver errada, mas assim, a impressão que eu tenho é que a trança, ela é uma forma mais visual da gente realizar as coisas, né? Porque assim, é quando a gente tem uma referência e a gente transforma aquilo no mental. Pode ser isso ou eu estou falando besteira? Você tem que visualizar, né, na trança. Então, faz essa visualização. Não, então, é uma forma mais, né, de visualizar mesmo. Você visualiza, parece que isso fica mais forte internamente, Isso, né? isso. Você vai visualizar lá o seu quadro final. Por exemplo, as pessoas que gostam do carro, né, tirando uma selfie com o carro que você quer. E você vai iluminar esse quadro. Iluminar esse quadro e colocar na trança. E aí você vai sentir que a trança encaixou esse quadro no seu campo. Uhum. E aí ela funciona como essa âncora, né? De trazer mais essa coisa do acreditar, né? Porque a física quântica em si mesmo fala sobre o acreditar. Se você acredita, você consegue. Se você não acredita, se você duvida, se você fica meio assim, não acontece. Só vai acontecer com 100% da sua certeza, né? Da sua fé. E aí, transurf deixa de ser fé, passa a ser certeza. Você tem certeza que a coisa tá lá, te esperando, só esperando uma escolha. E também, uma coisa muito legal de falar também, que o espelho da realidade, ele tem um tempo de funcionamento. Então, ele não é um espelho que reage instantaneamente, tá? Então, você não vai criar coisa instantânea, a coisa não vai cair no teu colo como mágica. Ele vai refletir conforme você vai se abrindo. Só que de uma maneira mais lenta, entendeu? Então, se você tá
Quando você ri pro espelho, o espelho automaticamente ri para você, né? Aqui na câmera, ó, tô rindo, aí ri para mim. Só que na realidade eu rio, então eu vou escolher a felicidade, a abundância, e tem um período daqui e ali para acontecer essa abundância. Só que só vai acontecer se você permanecer nesse filme, se você continuar acreditando, não dando importância para sua realidade escassa, que você já deixou de lado e já escolheu a abundância. E você continua nesse filme. E a realidade é que o reflexo da realidade vai começar a te mostrar o que você está projetando, que é a abundância. Só que tem que passar por esse período de... Eu chamo de período do deserto, que é aonde a gente não tem ainda, e é difícil sair disso, da escassez. Eu não tenho, como é que eu acho que vai sair do universo, do coisa que eu já não trabalho? Se eu não tenho um trabalho, se eu não estudei, se eu não sei o que, não sei o que lá. As pessoas falam muito isso, né? Sim, E vem do nada, vem do nada. Vem uma ideia, vem uma pessoa, vem um trabalho, vem uma coisa, vem tudo do nada. Só que você precisa escolher e acreditar e continuar nesse filme. E aí você na não verdade, tem. só precisa vibrar, né, naquela escolha, né? Só precisa Sim, vibrar. você precisa ser aquele personagem da abundância. Então você vai começar a se vestir como você quer. Ah, não tenho roupa. Mas pelo menos, né, o cabelo mais arrumadinho. Vai no brechó, compra roupa bonitinhas para você se sentir mais abundante. Eu fiz muito isso, gente. E no brechó para conseguir roupas para me sentir mais eu mesma, porque eu na minha cabeça eu não tinha dinheiro para comprar roupas de loja, então eu ia no brechó, comprava roupas lindas e ficava linda em casa também, por quê? Para poder trocar a minha consciência de escassez, entendeu? Então você vai usando ferramentas do seu dia a dia, porque a galera acha também, que eu percebo, Marta, que a física quântica ou que o reality transurf vai trazer o quê? O prêmio da Mega Sena, que ela só vai ser feliz se trazer o prêmio da Mega Sena, que só vai ser feliz se trazer aquela Ferrari que ela quer, mas não é assim. Como eu digo, primeiro você vê o seu emocional. Quando você curar o seu emocional e você vê a pessoa valorosa que você é, o poder mental que você tem, você começa a co-criar, criar as coisas a partir da sua escolha, porque você sabe que escolheu, vai vir. Escolheu, vai acontecer. Escolheu consciente e permaneceu no filme, vai acontecer. Vai acontecer. E é coisa do dia a dia, não é coisa do futuro. Ah, daqui 10... eu quero ser milionário. Todo mundo quer ser milionário, mas e agora? Você tem que fazer coisas possíveis na sua vida de agora. Você acredita que vai cair $1 milhão na sua conta? Não acredita. Quem não ganha R$1.000 não vai acreditar nunca que vai cair $1 milhão na conta, porque nem sabe o que é $1 milhão. Aí, sim. Mas a pessoa que ganha R$1.000 acredita que pode cair 2 mil, entendeu? Então você vai galgando as coisas assim, ó, com calma, degrau por degrau no seu dia a dia, facilitando o dia a dia. Eu uso o Transurfing facilitando o meu dia a dia. Por exemplo, eu quero uma música legal, então eu vou escolher que eu já tenho a música legal. E aí eu vou pensando na música e vem uma música maravilhosa. Entendeu, gente? Não é mágica, é disciplina, né? É um pouquinho de mágica. Mas assim, você vê que a coisa é escolha, entendeu? Você escolhe o contrário daquilo que você não quer. Então, se você não quer algo, você não fala sobre aquilo, você vai só falar sobre o que você quer. E aí? Mas tá ruim. É isso que eu tô falando. Não é mágica, mas é disciplina. Se você tem uma disciplina com um objetivo, um foco, você vai conseguir. Agora, se você, eu acho que não dá certo, tal, então não faz. Né? Não então, acontece. Nem... Acredita, não vai cair nada. Dinheiro cai do céu, sim, gente. Cai do céu com coisas fáceis. É só você escolher facilidade na sua vida. Eu escolho facilidade, alegria e glória, entendeu? Eu escolho tudo vindo com facilidade, alegria e glória. Eu escolho abundância e eu escolho felicidade. E é isso. Você escolhe isso e você vive nisso, automaticamente o mundo começa a se reorganizar para você ter isso. Por exemplo, eu queria uma viagem, né? Eu tinha que viajar, tá? Meu filho e meu marido foi pro Peru, uma época que o meu marido era... Meu ex-marido, né? Agora.
peruano e eles foram para lá, né? E a gente ia morar lá. E aí desistimos de morar lá. Só que eu fui lá visitar. E eu queria visitar lá também, né? E aí eu usei o Transurfing para criar a viagem. Então eu escolhi estar lá no Peru. Entendeu? Nessa época a gente não tinha muita condição assim de pagar. A gente não sabia como ia acontecer, entendeu? Então eu escolhi estar lá no Peru com meu filho. Como meu filho estava lá, então eu usei essa emoção para poder criar, né? Então eu via eu abraçando meu filho, a gente passeando. Aí eu comecei a ver lugares que eu queria ir no Peru com eles. Então eu anotei tudo na agenda o que eu ia fazer lá. Então eu já comecei a escrever como se eu já tivesse com a passagem comprada. Não demorou muito tempo. O pai do meu filho, né, conseguiu o valor e eu fui lá, fiquei 3 meses lá e foi maravilhoso, lindo, incrível. E foi, com certeza, a partir da escolha que eu fiz, porque se eu não tivesse feito essa escolha, com certeza não tinha acontecido a mágica que aconteceu para eu poder ter ido lá, entendeu? Então, a vida é escolha e acreditar. É o acreditar, né? E não deixar que nada te consuma contra isso, né? Que as pessoas chegam e falam, isso é mentira. Você é maluco, isso é coisa de maluco, isso não existe, a vida não é assim, a vida não é morango. Mas a vida é sim um morango, a vida é maravilhosa quando você escolhe que seja maravilhosa. A gente vai passar por coisas difíceis, sim, coisas, né, que a gente não tá adaptado ainda, porque cada filme, tipo o filme da abundância, você vai ter algumas responsabilidades se você quer a abundância, né? Sim. Dependendo do filme que você escolha. Eu acredito que cada pessoa tem a sua própria vida, o seu próprio mundo, né? O meu mundo é de uma maneira porque eu tenho crenças e outras coisas de como eu fui criada e tudo mais, essa coisa. E você tem outras, né, Marta? E a outra pessoa tem outra. Então é tudo dentro do seu filme, não querendo ser outra pessoa, é tudo dentro do seu filme, do seu dia a dia, da sua possibilidade, entendeu? E não coisas fantasiosas, coisas da sua possibilidade. Para cura também, Marta, isso é maravilhoso. Cura de, né, a pessoa tá doente com algo e não sabe sair disso porque tá escolhendo a doença. Tá sempre falando que tá mal, sempre falando que não tá não sei o quê. E aí a pessoa começa a escolher a saúde. Então, em vez de ela falar, tô doente, ela vai falar assim, eu tô em tratamento. Eu tô me tratando, tá tudo bem, tá tudo melhorando. Então, muda a oratória, muda a escolha. Logo, as células entendem isso e o mundo se reorganiza e você passa a ter aquilo que você quer. Para a juventude também, você escolhe a juventude. Eu escolho ter 20 anos para sempre. E aí você consegue, entendeu? No livro da Tuft fala que até para também consegue se livrar disso. No livro fala sobre isso também, entendeu? Aí é um pouquinho que a gente tem que abrir mais a consciência sobre isso, né? Que tem que estar com a consciência bem livre para poder acreditar nessa coisa, né? Então, você né? É um exercício de você começar a ter os ganhos, né? Conforme você vai testando e você vai tendo as respostas, eu acho que você vai ficando mais confiante e vai seguindo mais a disciplina, né? Sim, e nisso o troca tudo, aí vem ideias na sua cabeça que você não teria antes se não tivesse feito aquela escolha, entendeu? Tipo que você muda a consciência, né? Você vai acessando as consciências das suas várias vidas possíveis já criadas no mundo. Sim, eu te confesso que eu quero ler, sim, os livros, né? Porque tem bastante material. Inclusive, você tem Tem tudo. Audiobook, né? Tem tudo. Eu te passo aí no privado e quem quiser também entra lá no grupo e pede, porque a gente já deixou lá todos os PDFs, eu já deixo lá organizado no Drive, que foi até Inclusive, eu fiz umas parcerias. Ontem eu fiz a parceria aí que veio na minha mente, que seria algo maravilhoso, gente. Aí tá vindo coisas incríveis, sabe? A gente ainda não foi exatamente o que aconteceu. Veio um pensamento na minha mente. Sabe quando que vem aquele pensamento que fala, faz tal coisa que vai dar certo? Aí conversei com essa pessoa e falei, poxa, passou na minha cabeça que seria ótimo se você fosse parceiro do Facilite Sua Vida e tal. Porque ele sabe fazer outras coisas que eu não sei, né? Tipo, páginas e essas coisas, né? Ele mexe com a parte mais das páginas e criando aplicativo e todas essas coisas, né?
E foi ótimo, ele já chegou cheio de ideias e tudo maravilhoso. E ele que criou o Drive lá, então tá lá, já disponível o Drive com todos os livros do Vadim Zelândia. É só você entrar e pedir, eu quero o livro. A gente te dá o link para você já começar a ler e começar a viver a sua vida realizado, queridos. A gente vai ajudar, vai colaborar, colocando no descritivo aqui, nos comentários. Para quem quiser também, se tiver dificuldade, a gente já auxilia também, né? Com certeza a gente vai querer você aqui mais vezes, né? Para falar de outros projetos, né? Que a gente conversou que ainda não tá fechado, mas que tá vindo por aí. Então, com certeza você vai... Esse projeto eu não vou falar, não, porque ainda tem muita coisa para fazer. Aí, se eu falar, outra pessoa vai fazer no meu lugar primeiro. Pois é, não pode. Então, a gente vai ter prioridade de contar isso aqui. Ai, que legal, eu volto mesmo. Tá? Eu adorei a tua participação, né? A gente fica muito feliz que tenha sido tão legal aqui o nosso papo. Com certeza tem muito mais coisa que você pode estar contribuindo, né, para as pessoas que acompanham a gente. A gente também recomenda bastante que as pessoas sigam a Leia. Leia Fé. E qualquer dificuldade que tiver, tal, a gente também pode estar ajudando, né, na inclusão, né, dela e do material dela, e o que a gente puder estar contribuindo também para expandir ainda mais o seu material, a gente está aqui para isso. Fica um convite para os seus parceiros também, para estar vindo aqui, porque eu acho que é um assunto muito interessante e que vai despertar para muita gente. Independente muito. Eu acredito que a Jussil vocês vão aprender mais, que ela explica, a Jussil, ela é transurf mesmo. Ela é tão quanto você. Tanto quanto. Não, a Jussil, ela vive o transurf, ela come transurf, ela já leu os livros 500.000 vezes. Eu não li tantas vezes assim igual ela, entendeu? Então ela tem todas as palavras na ponta da língua sobre o que é exatamente a coisa toda. Eu pratico e tudo, só que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, acaba que eu fico misturando um pouco das técnicas de todas as outras coisas. Ela não, ela é só o transurf, ela só fala sobre transurf e é transurf. Então, com ela, vocês vão se clarear muito mais. Então, sugiro que entrem lá e conheçam. A gente traz vocês duas. Da próxima vez... Que maravilha, vai ser ótimo. Né? A gente traz as duas e aí a gente complementa tudo isso. Mas eu achei maravilhoso tudo que você falou. Não desmerecendo ela, obviamente. Mas já clareou bastante coisa. Tenho certeza que as pessoas, né? Muita gente nunca ouviu falar... não sabe nada, eu já li alguma coisa, né? Eu já tenho uma ideia, mas eu acredito que quem nunca ouviu falar conseguiu entender muito do que você explicou. Então... Sim, é muito prático, gente. É dia a dia mesmo. O transurf é coisa do dia a dia, que vai ajudar você a como se relacionar com outras pessoas, como se relacionar com você mesmo, com as suas criações e tudo mais. É lindo. Olha, isso aqui vai virar, então, um namoro na TV, né? Um namoro na internet, porque o pessoal vai querer para conseguir um namorado, uma namorada. Também você cria o amor da sua vida escolhendo, você só escolhe como você quer. Eu quero que seja sim, assim, seja específico, né? Anota no caderno tudo, bota na trança você de mão dada já, não precisa mostrar o rosto, não sei o quê. Eu sugiro que não escolha pessoas específicas, e sim o sentimento que tu quer sentir. Então, tu vai sentir que tá sendo amada, cuidada, protegida, tá sendo provida financeiramente também, né? Que o cara venha provedor. Então, você escolhe tudo isso com a tua trança ligada, eu me vejo a realidade, e solta pro universo e vai viver a vida. E com certeza o universo vai projetar aí, vai se reorganizar e vai trazer essa pessoa maravilhosa, com certeza. Com certeza. Ó, até a minha gatinha, a Bruna Márcia, já ficou interessada. Vai lá, dá um oi pro pessoal, Bruninha. Minha Bruninha. Ó, a Bruninha Márcia já tá, ó, toda interessada. Né, Bruninha? A minha aqui é Tuft. A minha se chama Tuft. Ah, é? Já vou colocar aqui na lista dos nomes dos gatos, né?
Que é Olha, pra mim sempre lembrar da Tuft e sempre lembrar das técnicas que eu tenho que fazer. Aí botei o nome dela de Tuft. então, o nome do nosso canal é Recanto Sátia. E uma das gatas nasceu exatamente no dia do aniversário, um ano depois da inauguração. Ai, que Então, eu legal. coloquei o nome dela de Sátia. Então, a gente tem a gata Sátia também aqui. Que Mas legal. Adoro eu, essas coisas que a gente coloca. Meu cachorro também se chama Tote, a minha cachorra, né, se chama Tote. Só para me lembrar do Tote, que é o 3 vezes grandes, né? O criador da alquimia toda. Então, sempre que eu falo Tote, eu lembro da alquimia. Eu sempre faço ligação também das coisas. eu acho que isso é coisa de Libriana, né? Porque Ah, é, você lembra? Librianas, quase no mesmo dia. E assim, eu Pois também é. eu gosto de nomes positivos. Então, eu Eu tenho também. uma outra gatinha chamada Ananda. Ananda, que quer dizer felicidade, né? É, Aham. e, e aí quando nasceu a Ananda, veio a Shanti também. Só que a Shanti, ela quase morreu. E, Nossa. e aí ela tá lá na veterinária até hoje. Eu levei ela. Ah, foi Quando eu agora há pouco tempo. Pensei que ela já estava melhoras para ela. Não, ela tá ótima, mas a veterinária se apaixonou por ela e cuidou dela e ficou para ela. Ela, assim, eu vi que ela se apegou tanto que eu falei assim, não vou mais levar de volta, né? Na verdade, Gente, já tem o quê? 8 meses que ela foi caramba. embora. Que ela tá lá, e aí eu vou visitar de vez em quando. Minha guarda Vem que ela compartilhada. fica dentro para sempre, né? Tá protegida mesmo agora. Aí a Ananda e a Shanti. Então, assim, eu também gosto de nomes que me remetam a coisas positivas, né? E isso é E a âncora, né? Usar âncoras no dia a dia, isso é muito bom, gente. Tudo que você vai fazer, você usar como âncora de, de coisas boas aí, de positivos para a vida. Isso é muito bom. eu acho que quando você coloca nomes negativos, eu acho que isso não tem como trazer coisas boas, né? E Não quando você é, tem coisas boas, né? Por exemplo, a Bruna Márcia era por causa do Bruno Mars, que eu gosto. Mas eu veio o amo o Bruno Mars, ele é libriano também, né? mesmo Maravilhoso. de você, né? Ela Sim, é dia 8. sim, mesmo É, dia. E aí, como veio uma menininha, aí ficou Bruna Márcia, entendeu? Ai, Mas que legal, amei. aí todo mundo ri quando eu falo o nome dela, mas ela é moreninha, ela é bonitinha. Então, acho que a gente sempre tem que associar coisas boas, né? Sim, E, tudo. e aí, com certeza, a gente vai querer você mais vezes, porque eu acho que esse é um tema que vai trazer muito interesse para as pessoas e nada melhor do que não que não tenha aqui no seu canal, obviamente. Mas assim, eu acho que quando a gente bate um papo, parece que vira uma chave e parece que a gente aprende muito mais rápido com os exemplos e tal, né? Eu acho Sim, que por exemplo. ela é muito importante, mas quando a gente tem assim os exemplos, é sempre melhor. Sim, é maravilhoso. Coisa por isso, entra no grupo lá também, se você for estudar também, Marta, porque lá tem muito relato de pessoas criando coisas no dia a dia, e eles vão colocando lá. E a Jusil tá lá Manda para também, mim. acaba explicando as coisas, tira dúvidas. Maravilhoso. Mas, acima de tudo, eu sugiro que vocês leiam o livro, tá? Porque quando a gente lê, a gente tem que ler focado, né? Então, a gente absorve muito mais coisas lendo, tá, gente? Não, com certeza. E como você está com videobook, né? Então facilita para a pessoa que às vezes está com mais dificuldade de ler realmente. Tem É agora uma, verdade. né? Coloca o fonezinho, tá lavando louça, coloca o fonezinho escutando, né? Eu faço muito isso, coloco escuta antes de dormir também. Eu gostava muito de fazer isso, escutar dormindo, porque como eu tava Sim, dormindo, eu achava que ia entrar no meu subconsciente. Aí eu escutava livro, eu escuto até hoje, né? Quando sim, eu tô com fone, eu faço o dia todo com fone e escutando algo de autoconhecimento na minha cabeça, gente. sim, É bom saber sobre isso, porque te traz o quê? Te traz liberdade, sim. né? Nada como ter liberdade de escolha, né? Sim,
à medida que a gente vai descobrindo isso, e no nosso canal é exatamente isso, as terapias sonoras, elas são para a expansão da mente, né? Então, quanto mais liberdade você tem, quanto mais consciência você tem, você faz escolhas melhores, né? Então, você tem essa possibilidade de escolher coisas melhores. Então, a gente traz tudo que a gente é indicado ou que a gente identifica como uma coisa que vai contribuir, a gente traz aqui, porque exatamente a nossa missão é essa, né? À medida que a gente vai conhecendo e vai ampliando, né, os nossos conhecimentos, tanto com relação a pessoas, quanto de conhecimento mesmo, né? E você trabalha com transurfing, mas tem outras técnicas também. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você identifica, você se identifica com essa técnica ou com outra. Mas o mais importante é você estar sempre em movimento com a sua consciência, ampliando a sua consciência. E independente de qual a técnica você escolhe, você vai se identificar com pessoas, mesmo que não seja na sua própria técnica, né? Da técnica que você escolheu, né? Então, independente se eu trabalho com transurfing ou não, você vê que a gente se conectou, né? Sim. Então, isso é mais... Eu também acho que não é o transurfing, é o autoconhecimento, a física quântica em si, né? É tudo igual, gente. Todo mundo fala a mesma coisa, só que com técnicas diferentes, né? Mas a melhor é a que você se identifica, né? Eu me identifico com várias, na verdade. Já fiz várias. Já tem tantos anos que eu tô no autoconhecimento que pra mim tudo igual. Sério, por isso que no meu canal eu não falo especificamente de transurfing, porque pra mim é tudo igual e cada pessoa vai se identificar com um ensinamento diferente. Como eu disse, por exemplo, o Jiddu Krishnamurti que abriu minha consciência para o mundo, falando sobre o observador. Aí daí o Abraham Hicks falando sobre o Vortex, também, que é uma criação mental e você só fica positivo lá, e é maravilhoso também. E transurfing também é maravilhoso, só que, assim, de todos que eu vi, o transurfing, eu fui muito incentivada a trabalhar com ele, entendeu? Eu fui incentivada pela Sol, pela Júcio, e aí a coisa foi indo, quando eu vi, só tava transurfing, entendeu? O transurfing me escolheu, na verdade, não foi eu que escolhi. Aí eu fui fazendo isso no dia a dia, aí eu percebi que mesmo ele é praticidade. Ele é um ensinamento fácil de você absorver, fácil de entender e fácil de praticar no dia a dia, entendeu? Maravilhoso. E o melhor é a gente ter essa liberdade de escolha também, né? De você experimentar uma técnica e outra, e fazer a sua própria técnica também, né? Sim, modificar para o nosso jeito, né? Eu gosto de fazer isso também, de fazer do jeito que eu acho que vai dar certo. E aí sempre acontece. Olha, muito obrigada. Vamos encerrar aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã. Mas com certeza. Minhas lives lá de 3 horas, eu tô achando que eu tô lá. Falou 3 horas, eu falei assim, não, por favor, porque eu não gosto para isso hoje, né? Mas com certeza a gente vai ter outros encontros aqui, com mais os seus parceiros também, legal, que eu acho que legal ter várias opiniões, principalmente vocês que estão dentro do mesmo nicho, né? Então, é legal da gente trazer, e a gente não tem problema nenhum de trazer pessoas que trabalham com a mesma coisa da gente, e eu imagino que você também. Eu também não tenho problema com isso. Pelo contrário, eu quero expandir isso para milhões de pessoas. Sim, a gente só agrega, né? Não tem competição aqui. Então, fica o convite, né, para eu aceito, obrigada. E a gente conversar mais sobre isso, porque vai render esse assunto. Tá rendendo no YouTube, tá rendendo, tá em alta, tá rendendo já, você vai ver. Inclusive, eu coloquei esse fundo aqui exatamente, né, no formato de onda, porque a gente quer surfar, né? Coloca no título também, Transurfing, no dia a dia que você vai ver que tá estouradinho aí no YouTube, tá todo mundo falando, pra chamar. Acompanhe você, né? Tem que acompanhar você. Não é porque tá em todo lugar, não. Tem que ser contigo. Aí as pessoas vão conhecer mais esse assunto. Isso aí. Olha, muito, muito, muito obrigada. Você está sempre... o convite está sempre aberto para você. Tá trazendo as novidades, aqueles projetos.
que você está colocando em ação, tá? E em breve, com certeza, você volta aqui ou com seus parceiros ou com os projetos já fechados, assim, realizados. Legal. Tá bom? Obrigada, Marta. Olha, Eu que agradeço o seu convite. Obrigada, Caco. Obrigada. Muito sucesso para todos vocês. Muito sucesso para o canal. Prosperidade, abundância, muito seguidor. E tudo de bom, gente. Muito obrigada, querida. Um beijão. Até breve. Beijo, tchau, gente. Boa noite. Obrigada.